Olá, boa tarde, muito bem-vindas, bem-vindos ao Ela na Direção, o nosso programa que se volta a informações destinado não só às mulheres, de como que elas se saem melhor no dia a dia e com a absorção das informações, como também para os homens, que saibam lidar no dia a dia, não só com as mulheres, como também com as atividades de trabalho. Muito bem-vindos todos vocês, agradeço a audiência. Também quero que você curta, dê o seu like, compartilhe para que a plataforma entenda que você está gostando deste conteúdo. Se você puder também se tornar membro do nosso canal, quem é membro terão aí algumas informações, novidades, terão alguns brindes, alguns presentes. Faço questão de depois bater um papo com você aqui no particular. Quero agradecer aos nossos parceiros, apoiadores e também nossos patrocinadores. Essa é uma realização da Escola de Gestão Automotiva e a Futuricast TV. Nós temos a Colab com a Automotive Business, Paula Braga, Giovana Riato, um grande beijo para vocês. O apoio da Fenalto e da Supervisão, que por sinal estão conosco aqui hoje no estúdio. O bate-papo é sensacional e você vai descobrir, vai aprender, tão quanto eu, um pouquinho mais sobre a importância de vistoriar os carros e o impacto que uma empresa dessa tem no mercado, frente à legislação, frente à sociedade e principalmente à segurança. Também a parceria do Daniel Romero, meu amigo do grupo DNR, e a Ouro Verde, Luiz Henrique, Juliana, um beijo para vocês, e o nosso patrocinador Master Abrão Rezi, o grupo Abrão Rezi Sorocaba. Muito bem, sejam bem-vindos aqui, Juliana e o Felipe Reis e Juliana da Supervisão estão conosco hoje. Obrigada, Felipe, que você veio. Obrigado, Silvana. Foi uma honra, é uma honra. Que bom. Ju, Obrigada. tá tudo bem? Tudo certo. Que bom. Esse sorriso maravilhoso deles. Eles já chegaram aqui animados no nosso estúdio para compartilhar algumas informações. A gente quase começou aqui atrasado, porque eu não parava nunca mais de falar e de entender algumas coisas que nos bastidores eu não entendia muito. E juntos esclareceremos algumas coisas importantes. Então, primeiro, quero saber quem são vocês como pessoas físicas, antes de sabermos quem são vocês como pessoas jurídicas representados aqui pela máxima da supervisão. Então, vou começar com a Ju. Com certeza. Ju, quem é você? Qual que é a sua história de vida pessoal? Como você chegou na supervisão? Me conta um pouquinho. Pois é, vamos lá. Então, sou Juliana Romanski, tenho 39 anos e sou casada, tenho um filho pequenininho de 1 ano e 5 meses, que é o Leonardo. E eu conheci a supervisão através de uma amiga em comum, né? Eu estava ali na procura de uma nova oportunidade. Sempre trabalhei com franchise. Supervisão é um negócio de franquias, né? Voltado, óbvio, para esse segmento, mas é uma franqueadora. E aí, acabei conhecendo a supervisão, o Beto Reis, o Irã Reis, que são os nossos diretores, através dessa amiga em comum. E tô aqui. Tô na supervisão há 7 meses. Atuando na área de franquias especificamente, na área de expansão e consultoria. Que máximo, Ju. E você já tinha trabalhado em algo destinado assim, vamos chamar do setor automotivo, né? Destinado para o mercado automotivo, ou você vem de outra área? Então, vamos lá, olha, eu me formei há muitos anos atrás, eu tenho carinha de nova, mas eu não sou tão nova, né? Eu falei, já tô idade. Mas eu me formei em técnica de segurança do trabalho. Que legal. E aí eu trabalhei numa fundição, onde a gente fazia bloco e cabeçote de motor para caminhão. Então, eu já trabalhei há muitos anos já com esse público mais masculino e tal, e também voltado para o segmento. Tá. Depois eu saí, entrei aí pro franchise, trabalhei no segmento de beleza estética, na área educacional, e tô aqui novamente, mas lógico, com outro viés voltado aí para vistoria. Então, assim, já tive ali um pezinho, né? Que bom, Ju. Que sorriso maravilhoso que você tem. Obrigada. Muito simpática. Bom saber que você já está com um filhinho. E nós mulheres hoje somos mães mais velhas, né? Eu fui mãe de novo agora. Eu tenho uma de 17 e estou com uma menininha de 3 anos. Então, é um tempo que a gente passa e a gente fala, meu Deus, será que eu vou ser mãe muito mais velha que isso? E acontece, a gente, né? Mas somos novas de alguma forma, porque hoje eu me sinto muito melhor, mãe, mais velha, inclusive, do que eu fui quando 31, né? Então, que bom, Ju, que você está aqui conosco. Obrigada por dividir essa história. E o Felipe Reis,
que é muito simpático, muito Obrigado. conhecedor de informações. Quero muito explorar você nesse conhecimento. Me conta um pouquinho, Felipe, quem é você, como você chegou na supervisão, enfim, como você ocupa hoje esse cargo. Legal, Silvana. Obrigado, uma honra estar aqui. Uma honra a gente poder ser comunicador e porta-voz da supervisão com você e com quem está assistindo a gente. É um nível de conhecimento não tão superficial, tão corriqueiro, né, quanto outros segmentos, é um pouco mais específico e a gente sente essa necessidade, inclusive, para as mulheres. Bom, falando de mim, eu sou Felipe Reis, eu sou gestor comercial nacional da supervisão, sócio operador das unidades próprias da rede. Legal. Hoje a supervisão tem em torno de 200 franquias, são 200 franquias, 8 operações, com aproximadamente 6 mil vistorias ficam no meu guarda-chuva, nossa produção rede é em torno de 100 mil autos mês. A Gil, como falou aí, atuamos no modelo de rede de franquias, mas quando a supervisão foi fundada em 2005, ela nasceu com o viés como apenas uma loja em São Paulo, no São Miguel Paulista, para comercializar e trazer essa visibilidade da procedência do veículo. Então, Legal. onde tudo era mato, meu pai e meus irmãos trouxeram a ideia de São Paulo para São Paulo e eu vim em 2008. Então, eu estou há 17 anos aí de carreira. Legal. Tem uma jornada, passei por diversas cadeiras dentro da supervisão e a gente vai enriquecendo, fazendo essa troca, sempre aprendendo, sempre se conectando, criando bons relacionamentos. Então eu tenho 33 anos, né? Então eu comecei com 17, estou aqui com 33, já 34. Novinho. Estamos conectados, obrigado. E aí a gente está conectado e trabalhando bastante dentro do segmento automotivo, levando muita transparência e seriedade para esse mercado. Que legal. Olha só, então, nasceu num berço de ouro, abençoado, e por isso que ele traz essa consistência e esse amor, essa paixão pelo trabalho. E achei muito legal a sua fala, Felipe, de quando ainda era tudo mato e que verdadeiramente quando isso não era importante, quando o laudo não era importante, quando o mercado não consumia esse estilo. Então, para nós aqui nos sintonizarmos, bom, antes de tudo quero mandar um beijo para o nosso amigo Leonardo Souza, meu amigo do coração. Um abraço para você, porque foi ele que fez esse match aqui entre nós, e eu quero agradecer de todo o coração, porque a supervisão foi a nossa primeira grande apoiadora do nosso programa, e eu presencialmente aqui quero agradecer vocês, porque nos ajudam a expandir esse programa e alcançar aí toda essa nação. Então, meu muito obrigada a vocês aqui presencialmente. Então, para nós sintonizarmos, vamos falar sobre laudo cautelar, vamos falar da importância disso, adequação com legislação e a importância. Queria ouvir um pouquinho vocês. Qual que é a importância de fazer uma vistoria no automóvel? Por que deve se fazer e o que isso traz de bons resultados para a sociedade, para a lojista, para a concessionário? Explica um pouquinho. Podem ir trocando aí. Quer começar na importância, Ju? Né? O que é legal trazer aqui? A vistoria cautelar, ela é uma consultoria particular onde nós somos contratados para compartilhar a análise da procedência do veículo. Então, qual é a procedência daquele veículo seminovo? Do momento que ele saiu da fábrica até hoje, essa linha do tempo, o que aconteceu com esse carro dentro de 3 grandes módulos. Estrutura, identificação e histórico. Dentro desses 3 módulos, decorrem os mais de 100 itens que a gente analisa para poder saber a procedência do carro. Então, dentro disso, varia para status, né, aprovado com apontamento ou não conforme, e ele traz ali o que aconteceu com o histórico desse veículo. Legal. A importância é que hoje o carro ele é um veículo, é um ativo de valor muito alto, muito agregado. Pós-pandemia, sempre foi. E pós-pandemia ele se tornou algo ainda maior. Então, um carro seminovo, né, em linhas gerais aqui, o popular já nasce a partir de R$100 mil. Então, ele acaba sempre foi, ainda mais alvo de fraudadores, de pessoas que não têm uma boa fé no mercado, e aquela pessoa que está, né, com o sonho, o objetivo de conquistar seu primeiro carro, ou ter um carro maior para viajar com a família, poder ter um carro mais confortável para levar os filhos na escola. Verdade. E todo aquele sonho pode se tornar um pesadelo por não saber da procedência. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito enquanto supervisão sempre foi fazer o bem, sempre tornar
fazer o bem para as pessoas, para que eles possam ter qualidade, transparência e segurança e paz ali em cima do carro, com questão de segurança e no investimento que é aplicado no carro também. Excelente, porque a gente tem um histórico nacional, né? O setor automotivo aqueceu muito nos últimos 60 anos. Eu acho que a gente tem um aquecimento muito intenso disso. Primeiro tinham as 4 grandes marcas, agora temos aí um leque, uma pizza enorme e uma variedade de marcas no país. E nas épocas passadas, né, para não falar aqui uma idade absoluta, comprava-se e vendia carro sem nenhum laudo, sem nenhuma descrição, simplesmente gostava. Eu comprava de você, Felipe, e você vendia para ela, Juliana, ou você comprava numa loja, e a procedência era, posso dizer que no fio do bigode. O meu carro é bom, nunca bateu, teve, né? A partir do momento que você tem esse corte e traz uma empresa com seriedade, que traz esse laudo e que posiciona, isso muda e traz uma tendência de mercado. Perfeito. Porque você vai se posicionando. Estou certa no raciocínio? Tá certo, sim. Então, é isso que a gente está, até assim, a grosso modo. Então, a gente fala meados de 2005 até 2008. Sempre foi, acho que até um pouco depois, sempre foi uma questão opcional. A gente nasceu na capital de São Paulo, a gente é responsável por implementar a cultura em São Paulo e isso levar para o âmbito nacional hoje. Então hoje, veja, 19 anos, a gente já consegue ver uma evolução onde a cultura da cautelar, ela acontece em Manaus. Que legal. A cultura da cautelar acontece fortemente em Goiânia, em BH, nascendo ali no Porto Alegre, acontece fortemente em Curitiba. Então, foi sendo multiplicado, entendendo a necessidade disso, realmente para proteger a transação de compra e venda, da transparência de que todo carro ele é bom. Sim. Mas um carro mais bem cuidado, ele vai ter, possivelmente o mercado vai estar disposto a pagar mais. Um carro não tão bacana ou com qualquer tipo de apontamento, o mercado talvez não esteja tão interessado financeiramente naquele carro. Então, ele se torna um fator de regular e participar desse processo de compra e venda. Legal. E eu acho interessante, Ju, porque o laudo, ele deixa transparente, de fato, o que você está comprando. Justamente. Não é? Então, o carro, ele passou pelo laudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte do laudo cautelar, e o Felipe nos disse sobre 100 itens. E você falou que vocês estão apoiados em 3 pontos principais, né? Se a Ju puder repetir, ou se vocês puderem me repetir um pouquinho isso. E, assim, antes não era obrigatório, né? Porque era opcional. Mas isso traz a transparência da compra. Sim. E você sabe, estou comprando esta caneca e ela tem uma pequena rachadura, porque na hora de lavar ela deu uma rachadura. Você está ciente daquilo, compro consciente. Justamente. Isso fez muita diferença, porque para mim isso traz cultura. Isso traz um envolvimento de seriedade no mercado e credibilidade. Estou certa? Isso? Fala um pouquinho sobre cautelar para mim. Tá certo, é isso mesmo. E o Fê acabou colocando, né, que a gente consegue avaliar, né, analisar 3 pontos principais dentro da vistoria cautelar, né? Então, tem toda a parte de estrutura, que é super importante quando se trata de segurança, quando se trata, né, até do que o Fê já colocou anteriormente. Então, a gente vai analisar todos esses pontos estruturais do carro, tá? A parte de documentação. Fazendo parênteses aqui. Por favor, Fê. Então, estrutura, né? As longarinas, o painel dianteiro e traseiro, as longarinas, as colunas, a folha do teto, as folhas laterais. Isso que vai completando o carro conforme uma cebola. Tá. Então, você tem o monobloco, aí vocês têm as peças agregadas, aí você tem as peças de reposição. Então, seu monobloco, longarina, coluna, aí você tem o painel, que são já os agregados, você tem a folha do teto, as folhas laterais, e daí você tem as peças de reposição, as portas, o capô, a porta-malas. Então o carro é uma grande cebola, na visão estrutural e técnica nossa. Isso, que legal. Isso. Então a gente acaba olhando todas essas questões do carro, né? Tem a parte de documentação, né, Fê? Que é a identificação. Isso, a identificação. E o histórico também do veículo, até para entendimento se já teve alguma questão de leilão, da procedência mesmo desse carro, para você
fazer uma compra segura. Tá. Seja ali com lojistas, concessionárias e o cliente particular, né? Que muitas vezes é até uma mulher, Sim. que vai ali, não entende da procedência ou não conhece a procedência, né? Não é nem que não entende, mas não conhece, então faz ali o laudo para conseguir ter todas essas informações e tomar a decisão de comprar ou não o veículo. E aí, só para seguir nesse racional, para quem está assistindo a gente aqui, mulheres que ficaram curiosas, no ponto de estrutura, não, ponto de estrutura não, ponto de identificação, numerações de motor, gravações de chassi, câmbio, as etiquetas ETA, as datas de cinto de segurança e as gravações do chassi nos vidros. Se você olhar no seu vidro, quando você fechar, você vai ver que logo em cima da maçaneta vai ter uma gravação, numeração. que é a gravação da numeração do chassi. E o primeiro item, ele condiz com o ano de fabricação do carro. E ele é sequencial. Então, a parte de identificação ele é todo amarrado. E a decodificação do chassi, que são 17 caracteres, cada item desse quer dizer algo. Então, qual foi o continente que foi fabricado, o país que foi fabricado, qual a marca, qual o modelo, qual versão. É muito engraçado, porque está tudo muito bem amarrado. Ou seja, se tem uma peça ali que está fora, se um vidro não condiz com aquela numeração, significa que houve uma reposição daquela peça por algum motivo de colisão, de roubo, de alguma coisa, e que se o carro não for laudado, você não sabe daquilo, você pode estar com um vidro diferente dos outros. Achando que é algo normal. Achando que é algo normal e de repente pode ter um acidente, alguma coisa que não te protege. E ele pode ser um grande indicador para nós, enquanto inspetores, enquanto vistoriadores, para fazer um processo de investigação. Então, tem um vidro trocado nessa lateral aqui do motorista. O vidro de trás do motorista também trocado. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com os dois? Aí você vai ver, tem um excesso de massa aqui, tira a borracha, você já vê os pontos de solda. Quando você vê aquele carro, por exemplo, caiu de lado. Então, é isso. A nossa análise é assim, uma grande cebola onde você começa de fora para dentro. Então, você começa com os indicadores de fora e aí você vai fazendo um processo de investigação por que está de trás de cada indicador desse que a gente vai analisando. E todos os nossos vistoriadores, que hoje são aproximadamente mais de 850 vistoriadores, são reciclados e treinados com o nosso time interno, com a nossa área interna de treinamento, além do processo de reciclagem anual. Tá. E o terceiro ponto, e não menos importante, o processo documental que a Ju trouxe, que aí a gente vem com uma consulta de histórico de leilão, indício de roubo, furto, sinistro, indício de sinistro, gravações. A gente também tem restrições tributárias, fiscal, judicial e administrativa. Isso é muito importante. Termina que eu vou falar uma coisinha que eu acho que pode ser relevante aqui. E aí essa parte documental é a parte onde a gente conclui a nossa validação, cruzando todos esses dados, essa gravação, que quando o carro sai da fábrica é gravado nessa base. A gente faz toda a inspeção, estrutura e identificação, pegamos todos os itens que tem identificação do carro, motor, chassi, câmbio, vidro, e a gente cruza para ver se confere também. Legal. E aí a gente faz esse desfecho aí de toda a nossa inspeção. Muito legal, porque isso tangibiliza o preço do carro. Isso dá uma notoriedade diferente para o automóvel, porque você está com um carro laudado, de que tem a segurança de que o bem está preservado e que se ele não estiver preservado em alguns pontos, mas estiver com qualidade, ele segue normalmente para ser veiculado, para ser vendido. Eu acho que isso importa. Vocês falaram de 200 e quantas franquias? 205 ao todo. 205 no Brasil. Vocês estão presentes em todos os estados brasileiros? Ou quase todos? Quase todos. Quase todos. Quais faltam, Ju? Faltam Rondônia. Rondônia. Acre. Acre. Norte. Já estão em Tocantins? Tocantins, sim. Tocantins, sim. Isso é muito legal. E aí, Felipe, você falou sobre a cultura, que vocês estão vendo já isso crescer estado a estado, local a local. Então, isso era mais presente em São Paulo no comecinho? Sim, sempre foi, a concentração nossa sempre foi maior em São Paulo. Hoje, até dentro desse range de 205 lojas, aproximadamente aqui mais de 100 lojas, a torno de 100, 110 estão ainda no estado de São Paulo. E hoje toda a diferença de lojas já está fora da capital. O processo da pandemia, né, um pouco antes com essa parte de digitalização e modernização,
de divulgação dos carros, o processo de negociação de compra e venda, ele foi de uma forma bem orgânica, mudando um pouco. Os clientes particulares decidiram comercializar seus próprios veículos, a transação entre pessoa física e física começaram a aumentar. A gente entrou num processo, dentro da linha do tempo, em rever toda a nossa estrutura de PDV, como que a gente estava preparado para receber esse público, porque antes a gente fazia muito mais os carros dentro dos lojistas, nas concessionárias, então a gente começou a receber muito mais visita dentro das nossas lojas, muitas mulheres, a gente preparou alguns indicadores aqui que eu acho que vai ser bem legal aqui para poder aquecer a nossa prosa e tá apto para poder criar esse ambiente seguro e transparente. Então, houve um processo de digitalização. O mercado de concessionário e lojista começou a fazer compra interestadual. Então, tem um concessionário em São Paulo, eu estou comprando de Goiás, eu estou comprando do Maranhão, eu estou comprando de Porto Alegre. O pessoal de São Paulo, então, eu estou vendo o estoque de uma concessionária, não vou falar que eu não, mas do Maranhão. Mas cadê a cautelar? Como que eu compro algo no escuro? Aí falou assim, mas o que é cautelar? Puta, cautelar é como que eu vou saber a procedência do carro? Puta, eu preciso da cautelar aqui então no meu carro. Vou comprar o estoque aqui de Goiás. Puta, mas cadê a cautelar? Então assim foi e foi nascendo. São Paulo, né, é um estado, força motriz do país. Estrategicamente a gente quis a nossa primeira loja na capital, inclusive por conta dessa movimentação. E aí foi tendo esse processo, juntando o digital, a comercialização de compra e venda de carro interestadual e o processo de compra de carro também entre os particulares. Então assim, com a digitalização tudo ficou mais próximo e a gente acabou se tornando presente e aí entrou o desenvolvimento de outros produtos também. Hoje o nosso portfólio atende 9 serviços, não só a cautelar. A cautelar acaba que é um mais conhecido, mas hoje a gente tem um mix, um portfólio extremamente estratégico e relevante para o segmento. E quais são? Você pode nos dizer, Felipe? Quais são? Sim. Temos a vistoria cautelar, a vistoria de transferência que atende à regulação do estado, né, estadual do Detran, cada estado tem sua normativa, né, Ju? Isso. E temos a vistoria de constatação para saber muito, para dar a leitura da constatação estética do veículo. Temos a vistoria de inventário, temos vistoria de moto, vistoria de pintura. Deve estar esquecendo aqui. De moto? Não sabia. Essa é nova. É nova. A gente lançou esse começo desse ano. Uau, que legal. De moto. Tem um mercado assim. Gigantesco. Tem um mercado gigantesco. Existe a preocupação da procedência da moto que está comprando. É realmente bem legal. Temos outras novidades que a gente também vai implementar, mas em sua maioria esse é o nosso mix aí de serviço. Legal. Então vocês enveloparam tudo aquilo que é ao redor de vistoriar o carro, de laudá-lo e de trazer segurança para o comprador, para o vendedor e para o comprador. Perfeito. Para que depois também não volte e diga o carro estava com problema, não, mas o laudo não apontou isso. Porque isso é uma coisa que existia, ainda existe talvez um pouco, dos 3 meses de garantia das lojas seminovas, né, nos carros seminovos, não sei se aumentou um pouquinho. Deu um problema no motor, sim, mas o laudo não deu. Então isso é uma linha muito sensível de credibilidade, de honestidade e de seriedade da supervisão. Porque você tem que entregar um laudo fidedigno e aquilo tem que estar corrente. E achei muito legal vocês dizerem que vocês treinam o time de vocês. Porque ter um time engajado com essa seriedade é muito importante, né? Vocês treinam o tempo todo? O tempo inteiro. É incansável. Incansavelmente. É incansável, né? Quer falar um pouco, Ju, decorrer sobre esse assunto? A gente, sim, como o Fê falou, a gente tem os treinamentos anuais, semestrais, e para diversas funções dentro da franqueadora, dentro de cada unidade. Né? A gente está falando mais especificamente do vistoriador, que é o ponto-chave, já que a gente está tratando ali das vistorias, né, do nosso serviço principal. Mas a gente tem um time interno que faz esses treinamentos, muitas vezes vão em loco até a unidade para realizar esse treinamento ali. E a gente tem um centro também de treinamento aqui em São Paulo, onde a gente recebe esses vistoriadores, né, Fê,
para também fazer esse treinamento em loco, prático, né? Óbvio, tanto o primeiro treinamento, mas como também as reciclagens. A gente entende o quanto é importante esse vistoriador, ele sempre se reciclar, sempre estar atualizado, né? Porque muda muita coisa, sempre tem ali alguma novidade, então alguma questão técnica específica também ali da atividade deles. Então esses treinamentos são feitos periodicamente. Isso é incrível, porque você está treinando a frente técnica, que é o core absoluto do seu negócio, deixando a mão de obra qualificada e preparando para que o laudo seja realmente real e com a maior qualidade possível. Quantos % deste time de funcionários de vocês são mulheres? Quantos são homens? Tem esse índice. E quantos funcionários vocês têm no total no Brasil? Nossa, na franqueadora, no Brasil eu não sei. No Brasil somos em aproximadamente mais de 1.300 pessoas. Uau! Dentro da marca. Bastante. Dedicadas à marca. Muita gente. Porque vocês viraram uma franqueadora. A gente se tornou uma rede, a gente se tornou franqueadora meados 2008, 2009, não, um pouquinho antes de 2008 a gente já tinha um trabalho de concessão, de concessão de marca, e a gente foi trabalhando muitos anos assim. Em 2016 a gente passou o processo de reestruturação, onde a gente trouxe um corpo executivo, onde cada área tem um gestor especialista do mercado. O Ju está aqui a prova disso. E aí a gente saiu de sessão, se tornou franquia, porque o nosso compromisso com os nossos cessionários na época já era de franquia, né? Então foi só um ajuste fino que foi feito. E hoje todo esse trabalho com 1.300 pessoas direto. O que a Ju trouxe, né? É um trabalho de treinamento incansável e constante. Os canais de treinamento presencial, eventos mensais, semestrais, anuais. Temos, sim, um treinamento de toda a entrada de qualquer vistoriador da marca. Ele passa obrigatoriamente por um período alto de treinamento para daí ele ter o acesso e disponibilidade no sistema. Estar apto, né? Estar apto, exato, para estar assinando um laudo, né? Hoje um carro de 100 mil é um cheque em branco. Que o vistoriador ele tem que estar... Muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é altíssima. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então você tem uma conduta ética muito... conduta ética. Muito forte. Não é só o cara ser um bom técnico, né? Ele tem que saber chegar e tratar uma mulher, um homem com respeito, saber entrar numa concessionária, sair de uma concessionária, atender um cliente particular. Então, assim, quando a gente entra dentro do nosso negócio e as variáveis que podem acontecer e as nuances que podem acontecer são inúmeras. Então, a gente tem todo um trabalho intenso e muito inteligente por detrás desse bastidor, né? Que a gente orquestra. Cada pessoa dentro do nosso ecossistema tem uma trilha de treinamento específico. Então, quem é do atendimento tem uma trilha do atendimento, quem é os divulgadores, os comerciais tem uma outra trilha de treinamento, a parte técnica, gestores e franqueados também. Que legal, que legal. É todo mundo muito bem preparado para isso, para entregar. O legal de você franquear é que você consegue solidificar o core absoluto do negócio e consegue multiplicar a forma técnica e criar a raiz da marca. Então, acho que vocês foram muito felizes nisso, né? E multiplicar. E vocês têm mulheres que trabalham dentro da operação, porque a gente tem esse conceito do setor automotivo de que, ainda mais mexendo com laudo, um pouco colocando a mão na graxa, né? Tem mulheres vistoriadoras ou só no administrativo? E como que vocês estão tratando isso? Se vocês estão aumentando, se tem procura de mulheres para trabalhar como vistoriadora, ou se é uma ação visionária de vocês ainda? Fala um pouquinho para mim sobre essa questão. Eu vou entrar um pouco nesse tema, porque eu tenho, dentro dessa operação que eu sou sócio, a gente tem mulheres vistoriadoras. Ainda não são maiorias, assim como a Ju pode falar agora aqui do escritório, mas existem pessoas, mulheres que se interessam sobre o tema, procuram a especialização. Ainda é um movimento mais tímido, mas existem. Legal. Existem legal. Sim. Que legal. Nesse indicador ainda, quanto vistoriador, ainda é um pouco mais tímido. Mas a gente tem outros indicadores aqui que a Ju pode falar que é bem legal. Sim, até com relação à gestão das lojas, né, das unidades. Da nossa rede, 20% são franqueadas e gestoras. 20%? 20%.
Então, que Uau. estão à frente aí das unidades, seja na parte comercial, seja gerindo a equipe. Então, sim, tem aquele conhecimento, né, o know-how do processo inteiro, da operação inteira, para fazer a gestão. Então, hoje na nossa rede são 20% e na franqueadora, né, Fê, 60% são legal. mulheres. 60% são mulheres? 60%. Que é da legal. parte mais administrativa, tá. né, voltado Sim, aí, sim. seja marketing, jurídico, essas financeiro, essas áreas aí correlatas, mas são 60%. Legal. Elas estão dominando o escritório. É, aqui. que legal. Mano. A gente fala isso porque aqui o programa Ela na Direção tem esse intuito de enaltecer o trabalho e o desempenho das mulheres, não como um programa feminista, mas sim como um programa feminino que traz o quanto a pluralidade é positiva no mercado, né? O Sim. quanto essa equidade é necessária e incentivar as mulheres a virem para o ramo de que muitas vezes são ocupados por homens, mas podem ser desempenhados por mulheres. Acho que a gente pode deixar aqui, Felipe, se você me permita, a dica para você que gostaria de fazer um curso de vistoria, que você quer ser uma vistoriadora, trabalhar numa super franqueadora, numa rede de franquias como a Supervisão, tem um trabalho fidedigno, você está alinhado com conduta de ética e com uma entrega satisfatória, além de você fazer parte de um índice que está crescendo, né? Então eu acho que isso é legal, porque vocês formam as pessoas e isso gera ali muito resultado, né? Gera. Olha, e assim, sem falsa modéstia, o mercado anseia por um time qualificado de supervisão. Então, assim, a gente tem um trabalho muito intenso comercial, eu sou até suspeito para falar, porque faço parte desse time, mas o nosso, realmente, a nossa expansão, o crescimento de oportunidades é muito bacana. Então, sim, vocês mulheres que têm interesse em se tornar vistoriadoras ou serem empresárias, donas de negócio, enquanto supervisão também. A Ju já pode falar aqui, a gente tem algumas praças estratégicas, já vamos vender aqui. É boa. E também enquanto atendentes, enquanto gerentes, coordenadoras, supervisoras, a gente não tem essa distinção. Eu, particularmente, estava até falando dentro das minhas operações, eu tenho um número bem alto de mulher, eu acho que a mulher também traz esse capricho. Os clientes, homens, também se sentem abraçados pelo cuidado que a mulher traz. Então é bem legal. Então veja que bacana, na franqueadora 60% são mulheres. Na rede, entre franqueados e gestoras, 20%. Né? E quando a gente fez uma pesquisa com Datafolha, que a gente contratou 2-3 anos atrás, realmente para entender melhor o mercado, quem é top of mind e tudo mais, você vê que a gente faz um trabalho bem sério e muito bem alinhado aí com a conexão no mercado. 40% dos clientes particulares que a gente atende são mulheres. 40%? 40%. É bastante. É bastante. Porque Então são mulher mulheres compra, que vão até a nossa a unidade fazer a vistoria do automóvel. Exato. Justamente. Que legal. Compram um carro, participam do processo de compra. Sim. Que, compro junto com o marido, mas eu vejo dentro das lojas, eu gosto de trabalhar dentro das lojas, no escritório, mas você vê, comprou junto com o marido, estou disponível que eu vou lá levar o carro para fazer a inspeção, né, para fazer a vistoria, que toma ali e tem algum certo ponto de contato com a supervisão. Sim, 40% é muito. É bastante, é bastante. Então, assim, entrando nessa linha de indicadores e um pouco do nosso cuidado para com vocês, mulheres também que acompanham, os homens também, porque gostam de um ambiente seguro, climatizado, com café expresso. Então, a gente veio modernizando todo o nosso PDV de toda a rede para ter cada vez mais esse ambiente seguro. Sim. Né? Esse ambiente onde a mulher ela sinta confortável numa sala de espera, muitas das vezes realmente alguma atendente que vai atendê-la, a nossa transparência e segurança, que é algo inegociável, né? Envolto do código de ética que a gente falou aqui agora. Então, não sei sobre o assunto, mas você pode confiar sobre o que vão te passar dentro da supervisão, porque o nosso compromisso é passar realmente o que o carro tem, o que o carro não tem, e também vender ou apresentar um serviço que seja certo. Sim.
tô aqui perdida, na verdade eu preciso fazer um processo que é no despachante, não vou vender um laudo só por vender um laudo, não, vamos orientar, encaminhar para a área correta. Sim. Tá? Então a gente tem todo esse capricho, Legal. Cuidado, né? esse cuidado. Exato. Eu acho que a supervisão trazendo a tendência já implantada nestes 19 anos de mercado, trazendo a conduta de ética, a mudança e uma das soluções de mercado para trazer confiabilidade para o bem comercializado. E isso fica enaltecido quando você, que é compradora de um automóvel, a família que é compradora de um automóvel, muitas vezes a gente não sabe que isso acontece nos bastidores das concessionárias e das lojas. Muitas vezes isso acontece, vai ali e faz uma vistoria, mas para quê? Mas por quê? Mas como? Porque isso tem um custo, certo? Tem. Existe um custo que você investe para fazer esse laudo, para você laudar este carro, mas há uma solução por trás e há um atestado ali da qualidade desse carro. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho, se a gente puder colocar um pouquinho de pimenta aqui, de curiosidade silvanística. Existiu algum histórico que vocês poderiam compartilhar de algo inusitado? Por exemplo, fraudes, por exemplo, porque existe fraude, existe golpe no mercado. E a gente, como cidadão brasileiro, a gente precisa entender, porque quando a gente não entende o que acontece, você não fica nem preocupado, não sabia que isso acontecia. Nossa, então há algo que vocês possam compartilhar de histórico, que a gente fique em alerta? Eu tenho um fresco aqui, se justo tiver mais algum, quiser ir pensando. Recentemente, a gente atendeu um cliente que sentiu confiança no cara, o cara transpareceu confiança, com foto, com imagem, constatou que o carro existia, tudo certo. Depois de comprado, ele começou a ter alguns indícios e suspeita da real transparência do que foi apontado naquele veículo, da real procedência. Foi então que ele procurou a supervisão. Ele já tinha comprado o carro, então ele procurou a supervisão. Foi feita a inspeção, feita a vistoria. Feita a vistoria, o que a gente constatou? O carro tinha uma avaria na coluna do carro. Esse mesmo cliente que contratou a gente, ele tomou a decisão de comprar com um laudo de uma empresa terceira, que não convém aqui, mas não era associado a alguma marca. E ele teve essa frustração, entender que ele, de uma certa forma, foi lesado, porque ele comprou, é o que você falou lá no começo, estar ciente, a caneca está rachada, ela está rachada aqui. Ok, estou comprando sabendo. Ela não tá, exato, ele comprou sem saber. E um outro caso, um pouco mais para trás, pouca coisa, golpes de anúncios extremamente atrativos, né? 10 mil, 20 mil, um carro de 80 mil de tabela vendendo por 60 mil, né? Em alguns portais. Aquela questão, me faz um Pix que eu já vou bloquear o carro. Nesse caso, o cliente falou assim, já vai indo para a supervisão, que a gente vai levar o carro, você já faz a reserva aqui para eu guardar o carro para você. O cliente chegou na supervisão, oi, fulano já chegou? Não chegou, tô esperando o cara, esperou o cara. Quando deu 40 minutos, ele percebeu que eu tinha caído num golpe, eu tinha perdido 10 mil reais. Que legal. Uau. E aí nunca mais encontrou esse cara. Então, realmente, a gente se tornou um local de ponto de encontro. Legal. Entre particulares. Um ambiente seguro, então, beleza, te faço a reserva, me encontro aqui, estou na supervisão, entra lá, enquanto eles fazem, vou negociando, quando tiver o estado final, finaliza a negociação, seguimos ou não seguimos. Legal. Então, esse é um cuidado aí e a experiência que eu praticamente já teve. Você já teve algum, Ju, nesse período? Ainda não? Não, Ainda não, mas tem muito histórico. Mas olha só, você falou uma coisa muito interessante. Então, para você que nos assiste, para você que quer, que não é do ramo da mobilidade, porque a gente atua com mobilidade há muitos anos, então a articulação e os jargões são muito mais fáceis para nós aqui. Então, traduzindo para vocês, que são a nossa audiência. Você vai comprar um automóvel seminovo, já utilizado por outros clientes. Você quer saber a procedência do carro? A supervisão faz este laudo. Se você quer comprar de outro cliente, eu comprando
de você, por exemplo, ou você me vendendo o seu automóvel. Marcar um ponto de encontro na supervisão é algo muito importante, porque você tem ali um local seguro, climatizado, que tem toda a estrutura para receber, e ali você já lauda o automóvel com uma conduta de ética de profissionais que vão vistoriar o carro e vão dizer, compra, porque é legal. Ou não, desculpe, o carro tem uma situação, um apontamento de leilão ou de outras coisas, e a decisão acontece ali. O custo-benefício me é atrativo. Então, o carro está 30 mil mais barato, 20 mil, enfim, X valor, mas para mim vale a pena. Ok, então o negócio acontece na transparência, que é o que a gente está precisando viver hoje como cidadão brasileiro. Então, acho que a supervisão traz essa transparência e essa veracidade de fatos, né? E o golpe não para, os golpes não param. Então, a gente, quando não é do ramo, quando a gente não entende, fica muito superficial, né? Fica. E tem um ponto que você falou que a gente toma muito cuidado, ainda mais quando a gente vai comunicar com o público, que é a gente não dá preço no carro, a gente não negocia carro de cliente, a gente é totalmente imparcial dentro deste processo. A gente é contratado, como eu falei no começo, de uma consultoria particular sobre a procedência do carro. Eu vou te falar do que você me contratou de escopo, eu vou te falar como tá. Se tá assim, se vou pagar X, vou pagar Y, vou pagar mais caro, vou mais pagar. Isso é uma negociação que já acontece e a gente não é envolvido. Legal. Então, para que não haja a supervisão depreciou meu carro ou deu ágio no meu carro. Não, a gente é uma consultoria que vende a informação da procedência do carro através de uma vistoria da Cautelar ou da Certicar, que é o nosso serviço de marca registrada, dedicado para o cliente particular, inclusive. Então a gente faz sempre, eu gosto de só dar uma enfatizada nisso. Com certeza. Até para que também... Não é o core de vocês. Não não compro e vendo carro, não sou eu que regulo o mercado, não sei se está vendendo mais HB20 ou se é a Onix. Não, o nosso processo é vender vistoria, executar a vistoria e promover toda essa transparência. Que legal, ótimo, muito bem esclarecido e importante, porque você tem um core de negócio e é aquilo que você está se sustentando e seguindo a jornada, né? Sobre código de ética, Felipe, vocês já tiveram tentativas de pessoas que... Muitas vezes a gente tem essa onda debaixo do pano, né? Eu pago aqui alguma coisa e você lauda diferenciado. Talvez isso não tão evidente, mas é uma preocupação que a gente tem hoje no Brasil, porque tudo pode ser desviado, né? No Brasil não, em qualquer lugar onde o desvio de conduta acontece. Vocês preservam muito por isso, né? Pelo caráter, pela ética, desde o RH, na contratação de profissionais. Exato. Esse é um cuidado que a gente tem constante e não nasce na contratação quando você traz para dentro de casa, quando você monitora o comportamento do vistoriador e de quem está envolto ali dentro da franquia, que veste a nossa marca, um trabalho intenso que a gente tem por detrás. Então, o que a gente realmente começa a mitigar cada vez mais isso, é sempre medidas muito enérgicas quando constatado isso. Legal. Então, uma negociação de carro por parte de algum colaborador da supervisão, de cliente terceiro, é medida de justa causa. Então, assim, não há o que se discutir. Não há o que se argumentar. Não interessa. Não, é porque foge, né? Vistoria, vistoriador, atendente é para atender, gestor é para gerir, franqueado é para ser franqueado. Não tem cada um no seu quadrado. E um dos segredos de se manter isso é a mão de vocês como direção na operação junto com os donos, com a franqueadora e os franqueados engajados em encontros o tempo todo. Eu nomeio que sim, não sei a experiência de vocês, mas eu acho que estar perto o tempo inteiro, isso muda muito o jogo. E a Ju e o time, dá uma pincelada aí, Ju. Muda sim, é super importante, né? Então, nós temos ali como premissa dentro da nossa marca, reuniões. Então, reuniões mensais, quinzenais, junto, seja aos colaboradores, seja aos gestores, né? Sempre temas específicos, para a gente se atualizar, falar um pouco da nossa rede. Então, a gente sempre tem esses encontros também presenciais, justamente para a gente conseguir esse engajamento. Nós tivemos recentemente os encontros regionais, que a gente chama na nossa rede. Então, são encontros de cada região específica para falar de cada região, atualizações, pontos que são mais sensíveis, que a gente precisa estar junto. Então, pontos em comum, né? Pontos em comum. Então, assim, essa troca também entre eles
é muito bacana, é muito legal, porque eles conseguem também ajustar alguma coisa que talvez ele não viu, né? Então, que o outro franqueado está ali compartilhando a gente. E o nosso time de consultoria, a gente tem um time hoje de 9 pessoas, no total, um time de franquias, onde a gente faz esse acompanhamento também junto às unidades. Então, a gente tem um time de expansão, onde a gente faz a expansão da marca, né? Que é realmente também o nosso desejo. Um time de implantação dessas unidades e operação. Então, o time de operação, que são os nossos consultores de campo, eles estão diariamente com as unidades, com os franqueados e gestores. Justamente para entender, né, se tem alguma dor, o sucesso, cases, essa troca de informações, ir nas lojas. Então, esse acompanhamento diário, semanal, mensal, a gente faz justamente para a gente ter esse crescimento, a gente conseguir estar junto e engajar a rede, né? Esse é um segredo de vocês, né? Um segredo de manter engajada a rede, o time, estar próximo e toda essa fatia. Por isso que eu gosto de franquias. Acho que vocês acertaram muito. Estou dando minha opinião particular aqui, me permitam, mas eu gosto de franquias porque eu acho que a estrutura da franqueadora, Sim. ela traz uma gestão, uma liderança muito satisfatória e que permanece, isso se perpetua e traz segurança para o negócio. Sim. Porque por isso que vocês só foram crescendo, né? E eu, Silvana, vou dar uma pincelada de novo aqui no que a Ju falou. Eu acho que um dos traços mais característicos e fortes da supervisão é o relacionamento. É algo que vem do fundador, vem com todos, né? Eu estava falando aqui que a gente já se via na FENALTO, a gente está anualmente na FENALTO, a gente participa das feiras, a gente está agora nas feiras da ABLA, estávamos indo ao VESP. É um trabalho que, veja, por mais que tenha um trabalho enorme acontecendo por detrás na franqueadora, a gente continua dedicado e está conectado com o mercado, com os franqueados. Então, encontros regionais, promoção de workshops, tivemos também recentemente, foi muito legal. Convenção anual, encontros de troca. Então, boas práticas ou más práticas, deu certo, não deu certo, porque o legal da franquia são diversas cabeças diferentes pensando sobre um tema. É o máximo isso. Tem um negócio muito louco que às vezes a gente brinca que dentro de uma rede de franquia, quando você teve uma ideia, ou alguém já testou, deu certo, ou alguém testou, não deu certo, ou alguém está testando, porque o negócio é muito vivo. Dinâmico. Então nós temos um compromisso de promover esse ambiente de troca, Justamente. né? E participar para que isso se mantenha igual uma brasa, sempre assoprando para manter a brasa acesa. Legal. E isso é bacana. E eu acho que o que mantém essa constância da gente manter essa brasa acesa enquanto marca é a nossa dedicação e foco. Que legal. Isso é maravilhoso, porque você acabou de citar, por exemplo, FENALTO, Federação Nacional de Automóveis, que é uma das nossas apoiadoras aqui, o Enilson como presidente. Vocês estão lá no Congresso constantemente. Vocês também já estão na UVESP com o Marcelo Cruz, ali o Alcides, que são amigos, e um beijo para eles, por sinal. Também com o Paulo Miguel, na ABLA, como vice-presidente também. Um abraço para ele. Então, assim, o que acontece? Isso você está engajado, começou uma tendência e se perpetua, não desiste no caminho. Porque você vai crescendo para e passo, isso vai virando tendência. Eu lembro-me muito agora, me permitam a fala aqui, eu assisti no Roda Viva de 30 anos, mais ou menos, vocês devem ter visto esse trecho rodando por aí, do Paulo Maluf falando do uso do cinto de segurança. Sim. Né? E os jornalistas sentando a boca nele, bom, pelo menos para isso ele fez uma coisa boa, né? Falando que, mas você está me obrigando a usar o cinto de segurança, mas eu acho que isso salva a sua vida, né? Ele tinha uma visão ali, uma frente futurista, independente se estava colocando como uma legislação, e hoje a gente vive isso, ninguém entra no carro sem colocar o cinto de segurança. Então, eu enxergo que vocês começaram a criar uma tendência, e quando você está num congresso, quando você está num evento, você está permanecendo, mostrando, isso é importante, isso é importante, isso é importante, e eu continuo investindo nisso. Isso gera renda, emprego,
gera credibilidade na nação e nos automóveis. A gente fala muito do mercado da mobilidade porque o impacto no PIB brasileiro é altíssimo do setor automotivo. É muito alto, é um impacto que traz uma solução de resultados. A indústria como um todo chegou a empregar quase 420 mil pessoas. E então é um cenário que a gente precisa colocar a mão e cuidar parcimoniamente, constantemente. Né? Carros elétricos, vocês estão recebendo para laudar? Já tem carro usado elétrico sendo laudado? Você tem alguma experiência para dividir? Está indo bem? Porque é novo isso, né? Você teve já alguma experiênciazinha? Que a ponta, eu estou super conectado com a ponta. Justamente. E a gente vê esse movimento acontecer de que é um mercado realmente novo, né? O Brasil em si, nível de estrutura para carregar, né? A gente vê a gente vê cada vez mais postos elétricos, né? Nascendo, sendo colocado em avenidas estratégicas. Enquanto vistoria houve um nível de especialização nascendo pela área técnica, então dentro da supervisão da franqueadora a gente tem uma área de qualidade técnica, onde se moderniza, se atualiza e multiplica todo esse conhecimento. Então já houve essa curva e essa carga técnica especializada dos elétricos para a rede. Já encontramos sim, tendo essa troca de carros elétricos nas lojas. Legal. Está começando, de uma né? vistoria, ele acontece normal. É o mesmo processo de vistoria, carro. Não tem um motor, mas tem gravação. Tem documento. Tem documento. Como que você explicou? Fala de novo. A estrutura? É. Tem a estrutura que é o monobloco do carro, as peças agregadas e as peças de reposição, então, né? Tudo igual. Tudo igual. Legal. Então, são pessoas que estão dentro do carro, é a mamãe com filho, é a família, é o cara indo trabalhar, é a mulher indo trabalhar. Então, são pessoas que têm que proteger a segurança, segue-se igual. Então, o carro elétrico, sim, cada vez mais presente. O mercado, né, de concessionária, a Volvo já tinha eletrificado uma boa parte da frota, parece que vai rever, acho que os carros que estão aqui no Brasil, né? Ainda não estamos na Suécia, ainda estamos ainda no Brasil, quem sabe. Então existe esse comportamento aí perante acontecendo sim. O mercado de blindado, né, dado infelizmente uma notícia triste que é a segurança, ainda mais a gente que está aqui em São Paulo, mas infelizmente a nível nacional a gente está tendo que lidar com essa questão da segurança. Então o mercado de blindado nascendo, a gente já começou com alguns estudos, inclusive de que forma a gente pode atender uma necessidade que começou e já chegar até a gente sobre a especificação da blindagem. Hoje é um processo que a gente olha muito mais a regularização da blindagem. Ele entra somente como um item de não conformidade ou reprovação para o lote de transferência se for o vidro delaminado do para-brisa. Porque perante o Detran a gente tem que falar a visibilidade do carro. Então seria esse ponto. No resto, não. Se ele traz a segurança oficial, ainda não dá para a gente ainda está desenvolvendo aqui essa questão do escopo com a questão da blindagem. A gente até falou isso nos bastidores, né? Realmente existe esse comportamento da blindagem. As grandes metrópoles estão bem intensas para compra de carro blindado. E é legal, porque é um agregado de item para a supervisão e para vocês que têm tanta credibilidade para ver também a procedência do vidro, se ela segura, né? Se a chapa segura, se o entremeio ali segura a bala, mas o legal é que você tem esse engajamento e essa crescente, né? Vamos falar um pouquinho, porque eu notei aqui, do prêmio que vocês ganharam, né? Coisa boa, né? Vocês me disseram aqui que vocês ganharam o prêmio da ABF, né? E estão bem posicionados em relação a isso. E vocês também ganharam um prêmio na Pequenas e Médias Empresas. É isso? Exato. Conta um pouquinho para mim sobre isso. Conta, Ju. Vamos lá. A ABF, que é a Associação Brasileira do Franchising, né? Então a gente tem um prêmio. A ABF, ela faz esse prêmio, né? Que é um selo de excelência. Então eles premiam as melhores franquias anualmente. Esse ano foi o quarto ano, né, Fê? Então foi o 4º ano que a gente ganhou. É bem criterioso esse processo de você ganhar esse selo de excelência. Então tem vários critérios que a ABF avalia. Então foi feita assim uma avaliação aí da nossa marca, em conjunto, obviamente, com os nossos franqueados. Ganhamos mais uma vez, né? Então foi o 4º ano. E também no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, também o 4º ano, né, Fê? Sim, ambos.
A gente se inscreveu no primeiro ano de 2022. É um processo que foi uma decisão entrar nessa inscrição, nessa classificação. E aí, anualmente, estamos seguindo aí. Estamos marcando ponto. Que legal. O número aproximado, o número de empresas, de franquias no Brasil, se eu não me engano, são 3 mil. Em torno de 3 mil na abertura eles passam, 3 mil. Da ABF? Da ABF. Isso. 3 mil empresas, tem 3 mil franquias. Somente 300 franquias recebem esse prêmio. Tiveram a oportunidade. Então parabéns. Bem criterioso mesmo o processo de ter, né? De ter o título aí. Então, você vê que a linha de corte, essa conversão grande. Aí. E que legal termos aqui no setor automotivo uma empresa solidificada com um prêmio da ABF, o qual o corte é forte, sim, com um prêmio que entrega e reconhece não só a utilidade, como os benefícios de uma franqueadora e também com o core próprio do negócio, que é a entrega de soluções e geração de resultados para o meio, né? Silvana, aí um ponto, falando de coisas que protegem, que selem, né? Que represente isso tudo que a gente está falando aqui, além do selo da BF, selo Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Todas as nossas lojas possuem a ISO 9001. Sim, verdade. E tem o seguro, o RCO, que é o seguro de risco operacional, que varia de 500 mil a 1 milhão de reais. Então, a gente também tem esse cuidado de que todos os carros que façam a vistoria com a gente, se porventura precisar o acionamento de garantia, a nossa rede ela está respaldada, cada unidade com o seu seguro de risco operacional. Que legal, me explica um pouquinho melhor sobre isso, porque eu sou leiga nessa parte. Você me falou agora uma novidade. Legal. Então, a gente presta um serviço, a gente tem a garantia da informação, então... Vocês fazem o laudo? Fazemos o laudo, essa caneca aqui tá com trinco, a gente não apontou o trinco. Ok. Tem um processo da garantia da informação, né? Eu falei que tem um carro, eu deixei de falar. Existe esse processo dessa garantia. Entende-se qual é o destino dessa garantia, supondo que foi um carro em alguma coisa mais drástica, um veículo adulterado, apreendido, e tem que entrar no processo de ressarcimento integral. Um carro mais caro. Então, todas as nossas lojas, ela tem um seguro. Que legal. E esse seguro, ele tem cobertura mínima de 500 mil, e algumas lojas que atendem perfil de carro prêmio, atendem até 1 milhão de reais. Então, eu como cliente, se você laudar o meu automóvel, e eventualmente o carro tiver algo e que não constou no laudo, e eu passar por uma condição atípica, e for necessário o apontamento e o carro precisar ser recuperado ou alguma coisa, mas o laudo não disse, existe um seguro que se é acionado para se cobrir essa situação, e isso fica... Gente... E aí é tratado dentro da área tratado dentro da área de garantias. Que legal. Então, olha a importância de ir numa empresa com seriedade. Isso é muito legal. E eu, como cliente, posso escolher onde eu laudo o meu carro, ou eu sou obrigada a seguir o que a loja ou a concessionária obriga? Ou cita, né? Desculpe. O que acontece, assim, enquanto cliente particular, onde te agrada mais, obviamente a gente vai te convidar na supervisão pela seriedade e comprometimento com a qualidade do laudo. Enquanto parceiros que nós temos com grandes grupos, tende a concessionária indicar a empresa que ela confia. Por quê? Hoje você vai dar esse carro na troca. Esse carro ele vai fazer parte do estoque da concessionária. Então ele se torna ativo da concessionária. Você vai lá, você fez uma vistoria numa empresa com uma qualidade duvidosa ou uma índole duvidosa. Como que ele vai ter a garantia de que o carro de fato foi aquele preço que ele negociou? E como ele vai vender depois, né? Como que ele vai vender isso? Aí ele vende, aí, volta para ele. Volta para ele. Aí ele volta, não, mas espera aí, o cliente que me deu na troca era uma empresa. Aí ele vai falar com a empresinha lá, não dou garantia de nada. E acontece, legal. tá? Acontece. Acontece. É prática, realmente, porque problema todas terão. É arroz e feijão que a gente come. Agora, como a gente lida com o problema, que aí a gente muda de patamar e muda de prateleira. Então, as concessionárias se sentem seguras em ter a supervisão para que o estoque dela esteja protegido. Sim.
Legal. Que frase de impacto, adorei. E quero te fazer uma pergunta. Compra-se carro de leilão ou não compra-se carro de leilão? Há uma polêmica em cima disso, uma dúvida da sociedade. Você tem uma opinião formada ou há uma opinião, um apontamento? Enquanto Felipe CPF? Enquanto Felipe CPF. Olha, eu tenho grandes amigos que têm loja de carro, eu tenho grandes parceiros que estão envoltos nisso e tem a minha percepção, Felipe. Todo carro é bom para comercializar, com preço certo. O carro de leilão, ele não é uma bomba atômica, né? O que me importa muito mais, além não o canal de onde ele veio, mas me importa muito mais como está a integrabilidade do carro, da estrutura, como eu falei. O carro veio de uma pessoa física que só ia pegar o filho na escola, mas o carro foi emendado no meio com ponto solda no original. Eu não comprei esse carro. Okay. Agora, o carro foi de uma financeira, o cara infelizmente passou por um problema financeiro, não conseguiu seguir quitando as parcelas, o banco precisou ajuizar, recuperar o dinheiro. O que depreciou? Aquele cliente não ter conseguido pagar o carro por uma questão financeira, né? Aí você tem um outro leilão, um recuperado de seguradora, que aí é o critério da seguradora, se ele vai sinistrar ou se ele vai reparar o carro. Então, eu acho que existe alguns paradigmas em linhas gerais de leilão e que em pouco tempo de conversa é muito raso a gente para entrar nesse tema. Eu acho que cabe cada um que estiver comprando carro, base, pirâmide de Maslow, numa tomada de decisão aqui, enquanto comprador do carro, você entender, saber o que você está negociando. Transparência. Se você, eu quero um carro prêmio, existe o leilão de carro, com o dinheiro que eu tenho aqui reservado, eu consigo comprar um carro no leilão que eu quero. Se eu for no mercado, o carro tem um ágio maior, não consigo comprar esse carro. Aí é uma tomada de decisão sua. Vão dar um carro menor, mas que não seja de leilão. Eu, particularmente, não vejo problema. Sim, ótimo. Tenho grandes parceiros leiloeiros. Trabalho extremamente profissional, porque fazer uma gestão de leilão não é fácil. Não é fácil. Então, assim, é um trabalho que, inclusive, tem uma admiração pessoal com eles. A gente tem grandes parceiros. Que legal. Muito bom. Bom, então a gente ficaria aqui muito tempo falando, né, sobre a supervisão e sobre o seu histórico. Fico muito feliz em que ela se solidifica como uma franqueadora, com franqueados, que vocês têm toda essa estrutura muito bem controlada, com essa permanência e essa presença no Brasil todo, e que é um trabalho realmente notório, que faz diferença e que traz segurança à sociedade. Eu parabenizo vocês, parabenizo sua família, a estrutura toda que vocês têm. Eu acho que isso é uma dádiva, né? Eu acho que é um presente que vocês receberam, porque seguir com algo que instrui pessoas, que cria uma tendência e que traz uma conduta de ética num país continental como o Brasil é uma dádiva, né? Obrigado, viu, Silvana? Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco aqui. Realmente é muito importante a gente comunicar isso que fica muitas das vezes guardadinho, né, com a gente. E eu sou um defensor de troca de conhecimento, a Ju sabe. Eu acho que a troca de conhecimento ela é muito importante. Você estava contando aqui sobre a sua história na troca de conhecimento, então você vai se identificar com o que eu estou falando. Conhecimento nunca é demais, então é muito importante. E só um ponto que eu acho que a sua fala abre um precedente, só para eu fazer uma pincelada aqui, que é esses vistoriadores que trabalham com a gente, muitos nós formamos do zero. Uau. Então, a gente tem um cunho, por mais que não seja um projeto social com um nome, um label, né, um rótulo, mas a gente busca pessoas que queiram criar profissões, que por questões diversas da vida não tiveram oportunidade, ou não tiveram interesse, ou não deram interesse por educação, ou qualquer coisa do tipo, e a gente forma. E uma vez que ele trabalha com a gente forma ele como vistoriador, ele cria uma profissão. Né? Muitas vezes ele é um freelance, ele era um ajudante de algo, ele andava de lado pela vida dele, e conosco a gente se torna um meio para ele poder realizar e criar a dignidade pessoal dele, né? Com a família, com
com todo advento, tudo que vier através do fruto do trabalho dele. Então, que demais é um propósito interessante. Que legal. Que a gente também é um propósito que vai ao encontro de geração de resultados, gerar renda, emprego, integrar uma pessoa para a sociedade, gerar educação e conhecimento e criar uma profissão. Olha que coisa linda. O que você é hoje? Eu sou um vistoriador. Eu tenho esse conceito, eu tenho o controle, tenho a frente técnica e tudo isso porque alguém investiu em mim, em acreditar que tecnicamente eu era capaz de aprender. Que legal. Então fica a dica para quem quer também procurar uma oportunidade de trabalho, de geração de uma profissão. Tem 205 franquias nessa nação. Eu acho que tem trabalho nas franquias para isso, sim. Né? E quero que vocês deixem o contato da supervisão, a gente vai colocar aqui. Tá. Eu quero pedir para que agora a gente coloque o vídeo da supervisão, para que você fique bem a par do como que funciona, para amarrarmos essa entrevista aqui. Solta aí o vídeo. A supervisão se destaca como líder e pioneira em vistoria veicular. Com unidades espalhadas por todo o Brasil, a nossa marca virou sinônimo de qualidade e confiança. Trabalhamos em parceria com grandes líderes do mercado, o que nos permite oferecer um amplo portfólio de serviços. Entre eles, destacamos a Vistoria Certicar, a mais completa do setor, além da vistoria cautelar, vistoria de pintura, vistoria de moto e de transferência. Os nossos serviços são pensados para agilizar processos e trazer mais segurança e agilidade na compra e venda de veículos usados e também seminovos. Se você está buscando eficiência e confiança, a supervisão é a escolha certa. Com a supervisão, você tem a certeza de lidar com uma empresa que valoriza a transparência e a credibilidade em todas as suas operações. Para maiores informações sobre nossos serviços e como podemos te ajudar, visite o nosso site agora mesmo. Supervisão, garantia e excelência em vistoria veicular. Bom, então, voltando aqui depois desse vídeo maravilhoso e dessa estrutura toda de vocês, eu quero agradecer e gostaria muito de ter a chance, vou pedir aqui no ar, ao vivo, se nós poderíamos filmar uma unidade de vocês presencialmente, fazer ali um roadshow e entender e dar umas tomadas de imagens, porque isso é cultura. Eu acho que um bate-papo desse de 1 hora é um bate-papo de cultura. Como não é o core do negócio das pessoas, já evidenciei isso aqui, a gente quanto mais jogar isso no YouTube, nos cortes e nos recortes das plataformas de mídias sociais, mais educação a gente vai levar da importância de ter o seu carro laudado. Você me autoriza a entrar lá para fazer uma honra. Vamos cuidar de todos os detalhes para receber vocês muito bem. Que bom. Vai ser um prazer. Muito bem-vindo. E é legal se a gente puder ter uma franquia de uma mulher, que é liderada por uma mulher, a gente faz ali um aglomerado das meninas para evidenciar esse trabalho que as mulheres têm participado, né? Vamos sim. Bom. Que bom. Olha, eu quero agradecer, Felipe, você pelo carinho de ter vindo até os nossos estúdios aqui na Futuricast TV. Muito obrigada, Ju, por ter vindo. Parabéns pela história de vocês, pela garra. Eu acho que as empresas que superaram a pandemia são vitoriosas e as que permanecem crescentes são abençoadas. Amém. Né? Então, quero desejar para vocês uma linda trajetória de vida. É histórico do meu programa eu deixar com vocês, com os meus entrevistados, um olhinho, que eu chamo de um olhinho da unção, que é um olhinho de bênção, independente de religião. Nós sabemos que existe um Deus superior que nos ajuda, que nos abençoa. Então, isso para que vocês passem com proteção e para que vocês continuem sendo vitoriosos. Muito que Deus obrigada. Nos abençoe todos os dias. Você é um menino doce, maravilhoso. E eu me encho de orgulho em ter você aqui hoje comigo. E você é uma menina maravilhosa. Eu gostei muito de te entrevistar, fiquei muito feliz em ter você aqui comigo. Obrigada. Obrigada que seja muito bem sucedido o seu caminho e tudo que você fizer. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada por vocês terem vindo, pela parceria e por terem nos apoiado nesse começo de projeto. Tá bom? Legal, gente. Muito obrigada. 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 E vamos terminar então aqui na nossa câmera aberta. Eu agradeço você por essa audiência, por ter participado. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma informação, por favor, não hesite em mandar aqui. Tem alguma pergunta para o Felipe ou para a Ju, mande. Nós teremos prazer aqui em compartilhar com eles. Obrigada, pessoal, e até o próximo Ela na Direção.